mundo tem um filme favorito, não é mesmo? Só no ano passado, mais de 4 bilhões de pessoas foram às salas de cinema em todo o mundo, o que movimentou mais de 29 bilhões de reais. Mas se além de ficar sentado em frente às telonas, você também tem interesse em desenvolver uma carreira por trás delas, trabalhando, por exemplo, na produção de filmes e séries, este episódio é para você. Hoje nós vamos falar sobre a indústria do cinema e quem está aqui comigo neste bate-papo é Carol Olival, diretora da Fulseio e especialista em educação internacional. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Thaís. E Ramon Ruiz, que é empresário, consultor e especialista em produtividade. Seja bem-vindo, Ramon. Obrigado, Thaís. Carol e Ramon, para começo de conversa eu quero saber de vocês, qual é o filme da vida de vocês? Vou deixar o Ramon falar primeiro, hein, Ramon? Não pode falar, minhas primeiras damas. Tem que ser filme? Tem que ser filme. Pode ser série? Tá bom, pode ser série. Então tá. Eu sou viciada em assistir conteúdo em plataforma de streaming, mas assim, nesses últimos anos, o que realmente me pegou assim pela brilhanteza e genialidade do roteiro é o seriado This Is Us. Eu ia responder lindo, a mesma coisa, é maravilhoso. Além de uma excelente reflexão sobre a vida. É incrível. Então, pra mim, quando eu penso assim em qualidade de roteiro, qualidade de contação de história, atuação, This Is Us, pra mim, é imbatível. Muito bom. E pra você, Ramon? O filme que marcou pra mim, foi bem antigo já, né? Primeiro Matrix lá em 99, tem algum tempo. Mas porque realmente é um filme que revolucionou a forma de fazer cinema, né? Ele, no momento que não tinha muita tecnologia desenvolvida de design gráfico para esse tipo de interação, enfim, de cinema, de filmagem, a forma como eles pensaram, né, de fazer a gravação das cenas, como teve cenas que utilizaram não sei quantas, 32, 40 câmeras para filmar a mesma cena, fantástico, né? Então realmente uma grande inovação dentro do cinema como um todo. Muitas pessoas gostam de cinema, gostam de séries, mas e a carreira nesse mercado, Carol? Como que você avalia as possibilidades de atuação dentro da indústria do cinema? Thaís, acho que o curso de cinema, se não for o primeiro, é o segundo que a gente mais manda brasileiros para fazer. Mas uma coisa que eu vejo acontecer muito frequentemente é que os jovens, eles vão com o sonho de ser diretores de cinema. Todo mundo quer ser o novo Spielberg, o novo Tarantino. E existem tantas carreiras possíveis dentro da área de cinema, mas que não são conhecidas, que os jovens acabam conhecendo no decorrer do curso e se apaixonam. Então, é interessante ver isso, porque é claro que quando você quer ser um diretor, é como você entrar numa faculdade querendo ser o presidente da empresa, né? É natural que em algum momento você queira ser o presidente, mas não é tão natural você entrar já esperando ser o presidente, né? No geral, as pessoas entram esperando galgar aquela posição. E no mundo do cinema, tem muitas posições que as pessoas se especializam nelas pro resto da vida, porque são profissões muito específicas, que desenvolvem habilidades específicas e um olhar específico dentro do cinema, como a direção de fotografia, direção de arte. Tem um cargo que se chama assistente de direção, que pelo nome parece que é um assistente do diretor, mas não é um assistente do diretor. O assistente de direção, ele recebe algumas cenas específicas para fazer. A cena é dele, ele é o diretor daquela cena, mas ele não é o diretor do filme. Então, por exemplo, eu conheço alunos graduados da universidade que se especializaram em ser assistentes de direção para cenas de destruição de carro, porque demanda uma habilidade. Você vai destruir o carro, sabe quantas vezes você pode errar? Nenhuma, você vai ter um carro para você destruir naquela cena. Então você se especializa nisso. E para quem gosta de ação, a coisa do cinema, né? E isso de você, essa cena especificamente de destruição, você tem que gostar de ação e você tem que gostar do ao vivo, porque não vai ao vivo pro cinema, mas você tem uma chance. Então essas carreiras, maquiagem, efeito especial, a própria edição, sonorização específica para o cinema. Ninguém vai fazer cinema, ou poucas pessoas vão fazer cinema pensando nessas carreiras. Mas muitas vezes, quando descobrem e têm a possibilidade de trabalhar num desses papéis ao longo do bacharelado, acaba se apaixonando e descobre o que queria fazer na vida real mesmo. E quais são as opções de graduação possíveis na Fulseio?
Então, na área de cinema, a gente tem a graduação em Film Production e a gente tem um mestrado em Film Production. E a diferença disso é que no bacharelado você vai aprender sobre pré-produção, que é tudo que acontece antes de você ligar a câmera, a produção, que é aquilo que acontece na hora da filmagem, e a pós-produção, que é todo o ajuste fino, detalhamento, os filtros de luz, tudo que você vai usar para trazer aquela qualidade do detalhe da obra final. Isso você vê no bacharelado. No mestrado, é uma releitura desse programa todo, mas na visão da coordenação de equipe, pensando que no mestrado, no Masters, quem vai estar estudando é um profissional já mais velho, com mais experiência, provavelmente num cargo mais alto, com essa gestão de equipe. E Ramon, para quem gostaria de seguir essa carreira, quais são as habilidades esperadas para que a pessoa consiga se sentir bem, se sentir realizada atuando na indústria do cinema? Porque imagino que seja muito diferente gostar de assistir filmes e gostar de trabalhar nessa área. Com certeza. E as habilidades de comunicação, tanto quanto a gente fez no outro dia falando sobre mídia, também influenciam nessa característica de dentro do cinema. Toda vez que você trabalha com audiovisual, ela precisa muito trabalhar essa questão do que, como vou tocar a pessoa, né? A forma de sensibilização, né? Isso é importante, principalmente para essas carreiras de audiovisuais, de cinema, de TV como um todo. Eu entendo também que dentro do cinema, até tem uma pergunta daqui a pouco para Carol sobre isso, que eu fiquei curioso enquanto você estava falando aqui, tá? Mas eu entendo que dentro do cinema como um todo, a pessoa precisa pensar muito mais nessa questão artística, dessa criatividade, dessa entrega, entende? E eu vejo isso em vários níveis, né? Tem a questão toda técnica, a parte de som, a parte de imagem, a parte de efeitos especiais, a parte de design gráfico, etc. Mas tem uma parte que é muito da entrega, aí não estou falando só das atrizes e dos atores, mas também do diretor, daquele envolvimento, né? Eu queria perguntar para você, Carol, se tem alguma coisa relacionada com um suporte emocional, um suporte de apoio, tipo, como se fosse um suporte psicológico para esses profissionais, se isso é previsto dentro de alguma ementa, de algum curso de cinema, alguma coisa assim, dentro desse nível de entendimento e capacitação. Existem as matérias de casting, quando você vai aprender a escolher o melhor ator ou atriz para aquele papel, e existe muito conteúdo psicológico para você conseguir acessar aquela representatividade daquele personagem que você está buscando naquele momento, né? Mas eu percebo assim que isso é muito do ser humano também, né? Então, na formação, você vai entender com o que você está mexendo, né? Quais são as bases e os fatores psicológicos que vão criar os arquétipos, o que você está buscando, muito mais para você saber o que você quer trazer do ator ou da atriz para aquele momento. E aí eu acho que a sensibilidade, por isso que o Spielberg é o Spielberg, né? E o Tarantino é o Tarantino, porque com o tempo vem a sensibilidade, e tem diretores que são muito difíceis de trabalhar. Tem diretores que os próprios atores, como tem atores também que são muito difíceis de trabalhar, tem pessoas famosas pelas suas excentricidades e tal. O momento ali da atuação e o papel do diretor, que isso também é uma coisa super importante, né? Eu quero ser diretor, eu tenho a visão do meu filme, eu sei o que eu quero. Você precisa conseguir passar essa visão e você precisa conseguir fazer o talento que está ali, né, a atriz ou o ator, encontrarem o recurso interno e trazerem aquilo para a cena. E não é simples, precisa de uma supervivência. Né? Exato, né? Meu questionamento era em torno disso, né? Porque lembrei agora dos filmes do David Lynch, não sei se você já viram filmes do David Lynch, ele explora muito esse entorno, né? Essa questão do sonho, de ser um ator, uma atriz, de atuar, de estar ali no meio, a confusão entre o personagem e o ator, enfim, a pessoa. E todas essas questões, elas são questões mais psicológicas, né? Mais ou menos você ser um psicólogo e fazer seus primeiros atendimentos e você 20 anos depois de atendimento, a resposta que você consegue tirar do seu paciente ali muito mais rápido pelo teu nível de amadurecimento. Né? É o que nos leva à questão de que a habilidade intrapessoal é uma habilidade extremamente necessária para a carreira de cinema, né? Excluindo questões mais técnicas, como disse já, iluminação, sonoridade, etc. Mas essa questão de intrapessoal, de se relacionar profundamente com a história, de conseguir entender o significado que aquilo tem para si e que pode ter para o público em geral, né?
eu penso que é uma habilidade, uma questão realmente bem importante. Carol, a Full Sail é conhecida pelo seu enfoque prático. Como que isso acontece dentro da disciplina de cinema? A disciplina de cinema é onde eu mais vejo o olho brilhar, porque realmente é uma estrutura muito fácil da gente se apaixonar. A gente tem a felicidade de ter uma cidade cenográfica dentro do campus da universidade, montada pelos mesmos designers que montaram o backlot, o cenário do parque da Universal, então imagina a qualidade. E dentro como se fosse uma fachada falsa, né? A gente tem um posto de gasolina, a gente tem uma área para filmar cenas meio assim de apocalipse zumbi, um mercado abandonado. A gente tem fachadas europeias e fachadas americanas, porque os projetos dos alunos acontecem ali. Então a gente tem uma diversidade de cenários externos e depois do lado de dentro tem as marcenarias e os cenários internos. Então a gente parte muito, não só no cinema, mas em todas as áreas, a gente parte muito do analógico para chegar até o digital, que é o que a gente tem discutido aqui, né? Tem problema usar o ChatGPT? Não tem, mas se você não souber ler e escrever, daí não é você que está usando o ChatGPT, é ele que está te usando, né? Você que é a ferramenta. Então a gente entende que o aluno precisa saber desde o comecinho. Então, nos cursos de animação, por exemplo, gráfica, eles vão começar desenhando, fazer aquele exercício de flipping, que acho que todo mundo já fez quando era criança, que você faz o desenho, depois você mexe ali para ver aquele movimento acontecendo. A mesma coisa com cinema. Vai filmar em câmeras muito antigas, vai aprender a mexer com filme mesmo para depois ir para o digital, vai usar a tela verde, vai aprender a fazer o processo desde lá do básico até chegar no que tem de mais moderno, que no caso do cinema hoje é a produção virtual. Hoje a gente já tem uma interação tão grande do cinema com a tecnologia que seriados como Mandalorian, para quem assistiu, né, da Disney, Mandalorian foi filmado inteirinho dentro de uma sala usando essa técnica da produção virtual, que é o cenário ser montado dentro de uma engine de games, de montagem de cenário de games, e aí um setting, uma montagem dentro do cenário que conta com o ator, né, a pessoa que está lá representando, a câmera voltada para o ator e uma câmera no mesmo ângulo dentro do cenário que está na Unreal, que é o software que cria o cenário digital. A câmera que está voltada para o ator é a que coordena. Então, conforme o ator se mexe, essa câmera que está voltada para ele acompanha o movimento dele e a câmera que está no cenário virtual simula a mesma movimentação. Então, acho que a gente já teve, todo mundo aqui, a experiência de ver um filme que você vê que é aquele fundo verde falso, porque alguma coisa ali, existe um efeito chamado efeito parallax, que é o efeito que a gente às vezes não entende o que é que está acontecendo, mas você vê uma cena, você sabe que aquela movimentação não é real. Porque pelas leis da física, as coisas se movimentam de uma determinada forma. Se você está andando de carro, a paisagem vai passar mais devagar do que o que está mais perto, né? O horizonte passa mais devagar do que o que está mais perto. E com o fundo falso, com o fundo verde... Não tem como... É difícil fazer essa diferenciação de velocidade. No cenário virtual, isso acontece, porque você está exatamente com a mesma câmera no mesmo ângulo num cenário virtual. Então, a olho nu, hoje em dia, já está muito difícil até no próprio Mandalorian, eu ficava discutindo em casa se tinha uma personagem lá, que depois eu descobri que era uma atriz, que até ela é lutadora, mas ela é tão forte que ela parece computação gráfica. O corpo dela é tão definido, eu falava, gente, não é possível, não é de verdade. Aí depois chegou meu marido e falou, claro que é, você não conhece, a atriz tal, eu não conhecia. Então a gente está nesse momento do cinema. E aí, o que a gente tem de formação na Full Sail é desde o que a gente chama de analógico, de ir lá, pegar madeira, cortar madeira, montar o seu cenário para gravar o seu curta, até a finalização dentro do estúdio virtual, gravando, usando essa tecnologia que hoje poucos profissionais da indústria conseguem usar. Isso tudo a gente tem lá à disposição dos alunos. Uhum. E quando muitas vezes, pela tua experiência, Carol, um aluno chega nessa época de iniciar uma graduação e fala para os pais se quer fazer cinema, ainda é uma realidade muito distante da maioria das famílias? Sim e não, né? Porque esse cinema, eu quero ser o novo Spielberg, ainda assusta.
né? Principalmente se não for uma família de cineastas ou de pessoas que estão inseridas dentro da economia criativa e tal, ainda dá, porque tem essa coisa do adolescente muitas vezes ter uma ideologia assim, né, a arte acima de tudo, e que é verdade para qualquer mercado, né? Ele não enxergar a necessidade da monetização desse potencial de trabalho dele. Mas o cinema em si, hoje, a gente estava falando em outro episódio de mídia e comunicações, cinema, marketing, produção de vídeo para treinamento corporativo, para escola, vídeo para aplicativos educacionais, o vídeo está em tudo hoje. Então, fazer cinema não necessariamente precisa querer dizer trabalhar com blockbuster ou trabalhar com filmes super profundo. Pode querer dizer isso e pode não querer dizer. Existe uma trajetória enorme e como o filme está em tudo hoje, o audiovisual está em tudo, tem espaço para tudo. Depende muito da visão do jovem, mas ele precisa descobrir também, né? Porque muitas vezes para ele o que ele quer é estar lá na telona. Mas há pouco tempo atrás, aí, sei lá, 1-2 décadas atrás, o que tinha de melhor para uma atriz ou para um ator era estar num determinado canal da TV brasileira. Hoje em dia isso não tem mais tanta relevância. Você consegue estar num seriado da Netflix e alguém da Espanha está assistindo você porque você produziu esse seriado, porque você estava nesse seriado. Então essas barreiras elas estão também muito flexíveis, né? Aí depende do entendimento e do preparo que a família tem do que é possível, onde é possível trabalhar com uma graduação em cinema. Ramon, como é que os pais podem apoiar melhor os seus filhos na escolha de uma carreira, especialmente quando o filho opta por uma carreira que não é das mais tradicionais ou das mais conhecidas? Acho que a primeira questão é o suporte, né? Muito forte de olhar realmente e tomar a consciência, né? Ajudar o filho a ter essa consciência sobre essa carreira que é um pouco diferente. Se bem que a carreira de cinema, ela já é hoje, dentro da indústria do cinema, já é bem mais aceita. Nós falávamos em outro episódio lá no começo sobre games, né? O games já é uma coisa mais distante da realidade, né? Porque ele vem evoluindo como um entretenimento, um lazer e restrito, vamos dizer, se a criança, adolescente, e aí agora os adultos agora também, né? Muitos jogam ainda. Então, mas para o cinema ele já tem uma barreira um pouco menor, né? O pessoal tem uma preocupação sempre com aquela questão, né, de ser atriz, ator, etc. Mas quando você pensa como indústria, né, todo o aparato por trás disso, acredito que a aceitação ela já tem sido maior. Então, nesse sentido, é só criar realmente um momento de reflexão, né, de explicar, olha, não é em todo lugar que você consegue se desenvolver como cinema. Então, mas existem lugares e lugares que você pode se desenvolver como cinema, são específicos, e você tem certeza disso, né, então fornecer esse suporte. Porque é diferente de você fazer como estava brincando, né? Uma administração, um direito, você tem N possibilidades de atuação dentro do mercado. Já o cinema você vai precisar de algum lugar que tenha realmente todo o aparato tecnológico, a produção, os estúdios, e enfim, você vai precisar se ligar com esse movimento, com esse público. Se a pessoa não está conectado a isso e a pessoa deseja, né? É realmente um momento de reflexão e de fazer esse networking dentro desse público para ver se realmente engrena, né, para essa área. E por outro lado, Carol, a produção independente por parte desses profissionais que vêm do cinema também tem tido mais espaço nos últimos anos? O que você observa com os graduados da Full Sail? Não necessariamente mais precisa estar linkado a um grande estúdio, por exemplo, para conseguir se trabalhar. Não é esse movimento virtual que está acontecendo, né, da digitalização, ele não vou dizer que torna as coisas fáceis, mas torna as coisas menos difíceis. E uma das coisas que acontece aqui no Brasil é o Webfest do Rio de Janeiro, que é um festival de web series, né? São séries para internet que podem estar no YouTube ou não, e são, na sua grande maioria, séries independentes. Então tem bastante espaço, e eu acho que a gente fala de cinema, a gente pensa no cinema, né? Mas a faculdade de cinema é uma faculdade de audiovisual. Você vai aprender os princípios da pré-produção, produção e pós-produção de vídeo. Se vai estar no cinema, se vai estar numa plataforma de streaming, se vai estar na internet, vai mudar a linguagem, vai mudar o público, vai mudar a história, mas é audiovisual. Então, acho que esse é um dos cursos mais amplos. E concordo integralmente com o que o Ramon falou. Quando você fala
para uma família que um filho quer fazer game art, que é isso, né? Que bicho é esse? Quando você fala para uma família que o filho quer fazer cinema, a família entende o que é, né? Não é um curso 100% novo, mas talvez não entenda ainda que cinema é muito mais do que cinema, né? Cinema é audiovisual. Sim. E audiovisual tá em tudo. Então, acho que esse passo extra a gente precisa dar ainda, de entender essa grandeza desse mercado. E você pode citar pra gente, Carol, alguns exemplos de atuações de graduados da Full Sail? Nossa, gente, são tantos, de verdade. É só entrar em qualquer canal de rede social da Full Sail que vocês vão ver todas as obras. A gente tem listas de graduados que trabalham no universo da Marvel, de todos os filmes da Marvel. Tudo que sai no cinema tem a mão de graduados da Full Sail University. A gente tem histórias incríveis. Tem a história de um graduado que está me vindo à cabeça agora, que é o Christopher. Ele resolveu fazer cinema porque ele era apaixonado pela história dos Incríveis. E aí ele estudou e foi trabalhar com o estúdio, participou de vários projetos, e depois ele acabou escrevendo a história de um dos personagens da série dos Incríveis, e trabalhou em todos os filmes nas suas terceiras e quartas edições que tinham feito com que ele quisesse trabalhar na indústria do audiovisual. Então é muito gostoso você ver isso. É lógico que a gente sempre diz que existe o mérito da educação e existe o mérito do graduado, né? Porque que nem todos vão trabalhar na Pixar, na Disney. Tem o seu próprio mérito de você abrir mão, fazer as concessões que você precisa fazer para buscar aquele objetivo que você quer. Mas a gente tem histórias incríveis e toda semana no Insta da Full Sail saem as listas dos graduados que trabalharam em um monte de projeto que a gente assistiu no cinema ou que a gente está assistindo nas redes de streaming. Legal. Considerações finais agora para o final do nosso episódio. O recado final que vocês gostariam de deixar aos alunos que pensam em seguir essa carreira, Ramon? Claquete. Cadê? As considerações finais é que realmente, pensando dentro desse panorama do cinema, é muito diverso e como disse a Carol, não é somente o cinema, é toda a produção audiovisual. E realmente é uma questão que está dentro do nosso mercado com muita força. Eu penso que, assim, tem vontade de ir para uma carreira dessa, analisa suas habilidades, suas vontades e sem medo, porque é realmente uma carreira muito bonita, né? É bem legal ver toda essa questão de produção audiovisual. A gente fala de legado e a gente começou falando de filme, né? Os filmes que marcaram a gente. Acho que fazer cinema é ter a possibilidade de criar um legado que vai ficar para gerações, né? Então isso por si só já é muito apaixonante. A minha mensagem final aqui é pra gente sair do óbvio, né? Próxima vez que vocês estiverem no cinema, vocês estão nos assistindo, que estiverem ao cinema, quando acabar o filme, olha a lista de créditos que vem no final, porque a quantidade de pessoas que trabalham nos filmes é muito maior do que o nome do diretor ou o nome dos talentos principais que performaram naquele filme. Tem tantas oportunidades e eu vejo pessoas se realizando, sendo tão felizes, trabalhando com trabalhos que elas não imaginavam que existiam. Então, façam esse exercício. Legal. Muito bom. Excelente dica. Obrigada, Carol. Obrigada, Ramon. Obrigada, Thaís. Obrigado. Mentes do Amanhã fica por aqui. No próximo episódio, nós vamos conhecer mais sobre o universo de arte e design. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar com quem também precisa dessas informações. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!